Amados, nós estamos conversando com os irmãos, né? Falando sobre a minha identidade em Cristo. Identidade, como nós já dissemos, é aquele documento onde você chega, é necessário que você se identifique para que as pessoas te conheçam. E da mesma forma, nós estamos falando, né? Minha identidade em Cristo, para que você possa também, né? Se ver em Cristo Jesus. E ser apresentado aí fora como alguém que serve ao Evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar minha identidade em Cristo. Eu sou um intercessor ou uma intercessora. Para a nossa meditação, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Nossa mensagem hoje, ela é temática. Marcos 11, do 15 ao 19. Marcos 11, do 15 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tens transformados em um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E agora lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 57. Isaías, capítulo de número 57, o verso de número 6 e também o verso de número 7. Isaías 57, verso de número 6, 7. Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas e essas te cairão sobre elas também derramas a tua libação e lhes aprende ofertas e manjares. Contentar-me-ei com estas coisas. Sobre o monte alto elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos Teus servos. Queremos, ó Pai, neste momento, ofertar, Senhor meu Deus, as nossas vidas no Teu altar como sacrifício vivo e santo para o louvor da Tua glória e para a glória do Teu nome, Senhor. E pedimos-te, ó Deus, fala conosco neste momento, Senhor. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, sobre o tema em que nós estamos falando hoje, sou um intercessor. Nós até cantamos aqui hoje que eu creio que Tu és a cura, eu creio que o Senhor é um milagre, eu creio que o Senhor pode fazer milagres, mas o Senhor faz esses milagres através da sua igreja, através de cada um de nós, através dos que creem, dos intercessores. E lá no profeta Isaías, no capítulo, eu li o capítulo 57, mas é o 56, né? Ele diz assim no versículo 7: também os levarei ao meu santo monte e o alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós vamos olhar que do Antigo Testamento até o Novo Testamento,
o Senhor diz: olha, a minha casa é casa de oração, é lugar de intercessores, é lugar de clamor, é lugar de busca, é lugar de trazer à existência as coisas que não existem, é lugar de trazer as coisas dos céus para a terra. E Jesus, amados irmãos, nos ensinou muito a respeito disto. Ele ensinou tanto isso para os discípulos, que os discípulos chegou um momento em que eles pediram: Jesus, faz o seguinte, ensina-nos a orar, porque nós queremos aprender essa intimidade, nós queremos aprender esse estar na sua presença, na presença do Pai, e ter essa intimidade com o Pai, e trazer essas bênçãos através de nós sobre a face da terra. E eles pediram: ensina-nos a orar. Uma vida amada, amados irmãos, de oração, é a prova verdadeira da conversão. A prova verdadeira de uma conversão ao Evangelho de Jesus Cristo não é outra coisa senão uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor nosso Deus. Porque isso é o que acontece conosco no nosso dia a dia. Quando nós amamos uma coisa, nós passamos a falar a respeito dela. Nós amamos a nossa família, gostamos de falar da nossa família. Amamos a nossa igreja, então nós gostamos de falar da nossa igreja. Amamos ao Senhor nosso Deus, então amamos falar a respeito de Deus e amamos falar também com o Senhor, o nosso Deus. A oração, amados irmãos, é a fonte de satisfação espiritual, é o alimento da alma. Orar é sentir-se no divã de Deus, podendo abrir o nosso coração e podendo ser tratado e cuidado por Ele. Orar é ter intimidade com o Senhor nosso Deus, é reconhecer o seu senhorio, reconhecer os propósitos de Deus para a nossa vida e conhecer os propósitos de Deus da nossa vida para o mundo. É do conhecimento dos irmãos, mas na faculdade em que estudou, o nosso irmãozinho Billy Graham, certa vez ele foi com o professor visitar um lugar muito famoso. Eles foram visitar ali a reitoria onde residiu a família de John Wesley, famoso teólogo fundador do metodismo. E ao lado da cama de John Wesley tinha um tapete assim que era quase furado, porque ele colocava os seus joelhos e ali ele orava. E um dos meninos foi lá e dobrou o joelho exatamente onde John Wesley costumava orar. E quando eles saíram, o professor saiu com todos os demais alunos, um ficou. Aí o professor falou: está faltando alguém. Aí quando ele volta para buscar esse aluno, ele chega ali e ele diz, vamos, Billy Graham. E o que é que Billy Graham estava orando e que o professor ouviu ele orando? Ele orava assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Porque ele tinha conhecimento do que Deus tinha feito por intermédio de John Wesley nesse avivamento que veio. E tendo ele conhecimento, ele pedia: Senhor, faz de novo isso. E Billy Graham orou dessa forma. E isso veio acontecer, esse avivamento de novo. Sim, através de Billy Graham. Billy Graham pregou, foi o evangelista que pregou para maiores multidões, para um número maior de pessoas. Foi Billy Graham que alcançou. E certa vez um policial perguntou para ele, a respeito do segredo, dessa vida vitoriosa, de levar o evangelho, de ver realmente as coisas acontecerem, pessoas se renderem aos pés de Cristo Jesus. Ele respondeu assim: olha, não existe uma fórmula mágica, que possa articular isso. Mas se houvesse uma palavra que pudesse descrever
a vida vitoriosa, eu diria que é a submissão. A segunda palavra que eu usaria é devoção. Nada pode substituir a vida devocional diária com Cristo. Dobre seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Essa foi a recomendação de Billy Graham para um policial. Dobre seus joelhos até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Então esse também é o recado para nós hoje. Dobre os seus joelhos e ore até que você sinta Deus presente na sua vida. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele dizia que a oração é o anseio da alma para manter a comunhão com o Altíssimo, o desejo do coração para receber as bênçãos das suas mãos. Tiago recomenda: orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode a sua oração diante do Senhor, o nosso Deus. E tem uma expressão também que quero deixar com os irmãos da rainha da Inglaterra, Ela declarou certa vez que ela preferia enfrentar um exército. Preferia enfrentar um exército do que um servo de Deus em oração. Isso é temor a Deus. A minha identidade em Cristo é ser um intercessor. Essa precisa ser a sua identidade em Cristo. O Senhor nos chamou e quando Ele olhou para a sua igreja, Ele viu que estava acontecendo dentro da igreja, Ele disse: espera um pouquinho, vocês transformaram esse templo em algo que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Pai. O templo precisa ser uma casa de oração para todos os povos. E para que entendamos, amados irmãos, essa nossa identidade, eu quero conversar com os irmãos aqui sobre 3 pontos. Primeiro deles, precisamos conhecer e saber o poder da intercessão. Quando estamos orando, amados, nós não percebemos o que é que está acontecendo através da nossa oração. Não entendemos a dimensão da nossa oração, das nossas intercessões. Não temos ideia que nós estamos nos dirigindo ao Pai da eternidade, ao Príncipe da paz, ao Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Não imaginamos que através da nossa oração nós viajamos e visitamos casas e pessoas que nós não conhecemos. E visitamos nações que nós não sabemos como está, mas nós oramos e intercedemos por elas. Sobre isso eu não posso deixar de citar aqui alguém com quem nós convivemos e que amava essa vida de oração. E ela dizia, aqui na tarde da bênção, pastor, eu viajo nas orações. Quando eu dobro os meus joelhos, eu viajo. Naquele caderno que eu tenho de oração, e eu viajo, eu vou visitando casas e famílias, e vou abençoando casas e famílias de longe, e que eu não conheço. Atingimos pessoas, amados irmãos, que nós nem podemos imaginar, mas estamos atingindo e abençoando essas pessoas. Adentramos a presença do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Nos colocamos como servos ali diante do trono, porque nós estamos em oração. E quando nós olhamos para a Bíblia, amados irmãos, nós entendemos, e porque nós vemos na Bíblia o poder da oração, o poder da intercessão. E nós precisamos ter essa identidade de Cristo Jesus na nossa vida, de intercessor, de alguém que tem acesso ao trono do Pai.
de alguém que tem autoridade como embaixador de Cristo para falar em nome de Jesus. Eu quero citar alguns aqui em alguns momentos, né? Por exemplo, Moisés. Deus disse que ia destruir o povo de Israel por causa da idolatria. Mas Moisés se colocou, lá em Êxodo 32, verso 9 e 10, mas Moisés se colocou entre o povo e Deus e clamou ao Senhor nosso Deus e pediu ao Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz, então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Por causa da oração, por causa da intercessão de um homem, o Senhor poupou os filhos de Israel. Por causa da intercessão de um homem, o Senhor mudou toda a sorte do povo de Israel. Com Amós, o profeta Amós não foi diferente. Deus estava levantando uma praga de gafanhotos e uma seca contra Israel. Mas o profeta Amós se colocou também entre o povo e Deus e clamou pela misericórdia divina. Amós 7, de 1 a 6, registra isso, amados irmãos. E então o Senhor mudou de ideia e disse para Amós, Amós, isso não acontecerá por causa da tua oração. Observando, amados irmãos, esses dois exemplos, nós podemos perceber que a oração intercessória pode livrar muitos de ruínas. Pode mudar a sorte de uma nação, pode mudar a sorte de um povo. E nós temos muitos outros exemplos, mas não vamos citar aqui, porque senão nós vimos longe, né? Só lembrando de mais um aqui, né? Quando Moisés sobe lá no monte, Arão e Hur sustentam seus braços, e ele está intercedendo por Josué, e Josué vence a batalha por causa da oração de Moisés, de um intercessor, de uma retaguarda de oração. Nós somos intercessores, paradores do sol, né? Josué orou e o sol parou. Com Jesus, nós aprendemos também, amados irmãos, esta vida de oração, de intercessão. Jesus disse para Simão, 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 eis que Satanás, né, vos reclamou para peneirar-vos como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Lucas 22, 31 e 32, Jesus disse para Simão, Simão, o diabo queria, pediu autorização, mas eu clamei ao Pai, e o Pai te livrou deste momento. Jesus nos ensina, amados irmãos, esse caminho também da intercessão, precisamos aprender. Paulo confiava nesse poder da oração. E ele sempre pedia, lá em 1 Tessalonicenses 5, 25, irmãos, orai por nós. Ele sabia que a oração ia abrir as portas, ele sabia que a oração ia sustentá-lo, ele sabia que ele dependia da oração dos irmãos. E eu quero citar mais uma vez aqui, Spurgeon, né? Porque ele foi o príncipe dos pregadores e pregou também para muitas pessoas. E numa ocasião, ele chegou em um lugar para pregar. E havia ali muita gente. E ele teve um sonho. E o Senhor disse para ele, olha, Spurgeon, de todas essas pessoas que você pregou e que elas entregaram as suas vidas para Jesus, você não vai receber o galardão de nenhuma delas. Porque ele perguntou ao Senhor, por que, Senhor? Eu estou fazendo trabalho, eu estou pregando. Ele disse, o galardão dessas pessoas é daquele senhor idoso, cego, que se senta lá no primeiro banco e ele tem orado muito tempo pelos perdidos.
E esses que estão aqui são respostas da oração desse homem. Nós precisamos, amados irmãos, compreender, entender o poder da intercessão, o poder da oração. E a nossa identidade em Cristo precisa ser essa, que nós nos identificamos aqui sobre a face da terra como intercessores através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém pode dizer: ah, mas eu não tenho ministério nenhum. Ah, mas eu não recebi dom nenhum. Põe o seu joelho no chão, dobre o seu joelho e converse com Deus. Dobre o seu joelho e clame ao Senhor nosso Deus. Certamente você vai ser muito útil diante do Senhor, na igreja e em toda a terra. Poderá até ser como aquela pessoa que está lá no primeiro banco da igreja, porque ele era cego. Mas o Senhor ouvia a oração daquele homem. A intercessão, amados irmãos, tem muito poder. Por isso Jesus desafia a sua igreja, que nós precisamos ser reconhecidos como casa de oração. Um lugar onde se ensina a palavra. Um lugar onde se adora ao Senhor nosso Deus, mas um lugar onde se ora, um lugar onde se intercede, um lugar onde tem pessoas que com os joelhos dobrados alcançam os céus. Em segundo lugar, Jesus quer que sejamos reconhecidos como esses intercessores. Ele quer que nós sejamos reconhecidos na igreja, aqui dentro da igreja, e também, amados irmãos, lá fora. A oração é tão importante para o nosso bem-estar espiritual, né? Que foi esse um dos ministérios que Jesus exerceu aqui sobre a face da terra. Esse foi um dos ministérios de Jesus, de interceder pelos seus discípulos, de interceder por aqueles que ele havia chamado, de interceder por aqueles lugares que ele estaria visitando, de interceder para descobrir quais eram os propósitos do Pai para a sua vida. Jesus, então, ele subia no monte. 3 anos de ministério Jesus teve. Mas se nós formos contar o tempo em que Jesus passou em oração, alguém poderia dizer, daria tempo para ele visitar muitos outros lugares, e pregar para muitas pessoas, e operar muitas maravilhas e muitas curas, e ser conhecido por muitos milagres que ele realizou sobre a face da terra. Mas ele optou por passar intercedendo por toda a humanidade. E ele intercedeu. João registra lá no capítulo 17, né? Jesus intercedendo por nós, ele diz, né? Versículo 9, é por eles que eu rogo, Pai. É por esses que eu estou clamando. É por esses que eu estou pedindo. Lá no versículo 17, ele diz, guarda-os em teu nome, Senhor. Pedindo para que o Senhor nos guardasse, como ele pediu por Pedro. Para que nos guardasse, para que nos livrasse de todo mal. Jesus ficou ali, intercedendo por nós, nesse capítulo. Ele é o nosso intercessor, segundo o apóstolo Paulo registra lá em 8:34, na Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele intercedeu e ele continua intercedendo por mim, por você, por todos nós. Então nós precisamos de ter conosco essa nossa identidade de intercessores. Lá em 1 João 2:1, ele diz, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas porventura alguém pecar, sabeis que tendes um advogado no Pai, que tem um defensor, que tem um intercessor, que tem alguém que se coloca diante do Pai e clama e ora por você. Mas não é só Jesus, mas também o Espírito Santo de Deus.
Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se Jesus orou, se Jesus intercede por nós, se o Espírito Santo de Deus intercede por nós, nós precisamos reconhecer que essa faz parte da nossa identidade. A intercessão, o clamor. Precisamos interceder, amados irmãos, pela igreja, pela cidade. Precisamos usar da intercessão em todos os lugares. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 11, 12, ele diz: por isso também não cessamos de orar por vós. Paulo está dizendo: olha, fiquem tranquilos, igrejas, porque nós estamos orando por vocês. Isso aqui demonstra, amados irmãos, como a liderança precisa ter essa vida de oração, de intercessão, de clamor, por todos os membros e por toda a igreja. É o exemplo que Paulo nos deixou, dele estar intercedendo pelas igrejas. Então nós também, como liderança, precisamos interceder pelos nossos irmãos. Vamos clamar pelos nossos irmãos. Vamos ter os nomes deles lá, saber o que eles estão passando e levantar as mãos e dizer: Senhor, agora eu estou visitando lá a casa da Maria Carmen. Eu estou abençoando hoje a casa da Maria Carmen. Eu estou orando hoje, pela vida da Solange. Eu estou indo lá. Lá na casa da Dona Teresa, estamos indo lá, orando e abençoando a vida da Dona Teresa. Aí alguém vai perguntar: mas quem é a Dona Teresa? Aí nós vamos responder como líderes da igreja, Olha, pode ser que ninguém sabe, mas Deus sabe quem é. E por quem eu estou orando. Estou orando pelo dito, mas quem é o dito? Você não precisa saber quem é o dito. Deus sabe quem é. Deus sabe das suas necessidades. Nós, como liderança, só precisamos orar. Mas também, amados irmãos, Paulo diz para a igreja, nós já citamos esse texto, 2 Tessalonicenses 3:1, ore por nós. Assim também a igreja é intercessora, tem essa identidade de Cristo e tem que orar pela sua liderança. Precisa orar pelos seus líderes, precisa orar pelos diáconos, diaconisas, pastores, presbíteros, liderança de jovens, de adultos, de casais. A igreja precisa orar, porque a igreja é a retaguarda de oração da liderança, assim como a liderança é a retaguarda de oração da igreja, e assim como nós somos um retaguarda do outro para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Cada um tem a identidade de Cristo como intercessor. E nós precisamos, amados irmãos, ser reconhecidos aqui dentro da igreja como pessoas que oram. E precisamos ser reconhecidos lá fora. Que aqui, nesta esquina da rua Celidônio Neto, com a 15 de novembro, tem uma casa de oração. Tem um lugar onde um povo se reúne para conversar com Deus, para falar com Deus, para trazer as bênçãos dos céus à terra e para repreender toda a obra do inimigo, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. E por último, quais os motivos que nós devemos orar como igreja de Cristo? Quais são os motivos que nós precisamos orar? A ênfase de Paulo são as necessidades espirituais. E eu quero citar aqui com os irmãos. Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito e obra da fé. Devemos orar para que possamos viver e agir como pessoas de Deus. A oração do apóstolo Paulo é exatamente para que nós estejamos sendo
tratados por Deus. E desempenhemos aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a desempenhar sobre a face da terra. Se é evangelismo, pregar o evangelho. Se é adorar ao Senhor nosso Deus. Se é ministrar a palavra, ministrar a palavra. Mas uma coisa todos nós temos que fazer: orar ao Senhor, o nosso Deus. Orar para que Deus possa cumprir todo o seu propósito espiritual na vida de cada crente, na vida de cada irmão, para que ele cresça espiritualmente e para que a igreja cresça numericamente também. 1 Tessalonicenses 3,12. Para que sejamos fortalecidos espiritualmente pelo poder do Espírito Santo. Efésios 3,16. Para que Deus abra as portas da oportunidade. Ele diz: olha, eu peço que vocês orem, para que Deus possa estar abrindo as portas da oportunidade, para que eu possa anunciar o Evangelho. Olha como que Paulo confia. Ele confia que os irmãos é que fazem acontecer lá na frente com ele. Não é ele, como o apóstolo Paulo, que faz acontecer, mas é a igreja que está na retaguarda, que abre as portas para que ele possa estar pregando, para que ele possa estar anunciando. Mas por que o apóstolo Paulo pensa assim? É porque ele não pensa ele sozinho. Ele pensa ele como parte da igreja de Cristo. Então ele conta com quem está na retaguarda, abençoando lá na frente. Para que sejamos guardados espiritualmente em santificação e isenção de culpa perante Deus. 1 Tessalonicenses 3,13. Para que o Senhor nos guarde, espiritualmente, de toda qualquer culpa, de toda qualquer seta inflamada do maligno. Para que o Senhor Jesus seja glorificado na vida de seus discípulos. 1 Tessalonicenses 1,12, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Orando para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através de cada um de nós. E por último, orando para que se cumpra a palavra de Cristo na vida da igreja, para que se cumpra a palavra de Cristo no nosso dia a dia. Porque Jesus disse que as coisas só iriam acontecer por intermédio da igreja, na ação do Espírito Santo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14,13. Mas onde que acontece? Onde que o Filho é glorificado? É aqui. É na intercessão. É na oração. É aqui que se cumpre a palavra do Senhor nosso Deus, quando os seus servos oram. Eu creio que tu és a cura. Mas não adianta você só crer que Deus é a cura, se você não trouxer essa cura através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida, para a sua família, para a vida da igreja e para a nossa cidade e para toda a humanidade. Dá para entender por que a nossa identidade em Cristo Jesus é de intercessor? Porque há poder na intercessão. Porque Jesus disse que nós precisamos ser reconhecidos como casa de oração para todos os povos. É daqui, é de onde estiver o povo de Deus reunido, que partem as bênçãos. E vão chegar onde o Senhor quiser, para a glória do seu nome. E é através da intercessão e da oração que o Senhor nosso Deus é exaltado e glorificado. E através da oração e da intercessão que se cumpre a palavra de Deus nos nossos dias. Amém? Vamos orar, amados irmãos, a fim de que sejamos reconhecidos como a casa de oração. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós ouvimos aqui a sua palavra.
E temos, ó Deus, ouvido a sua palavra, Senhor, e vendo, ó Deus, a nossa identidade em Cristo Jesus, nós exaltamos e glorificamos ao Senhor, porque o Senhor nos constituiu embaixadores teus sobre a face da terra, Senhor, e o Senhor nos constituiu, Pai amado, aqueles que trazem o cumprimento da sua palavra para os povos, para as nações, Senhor, através da nossa intercessão. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor esteja levantando aqui nessa noite intercessores, Senhor. Que aqueles, ó Deus, que não se identificaram no Senhor, que não têm ainda essa identidade no Senhor, Pai, que possam ser, ó Deus, nessa noite despertados, para que sejam intercessores, Senhor, para que sejam, Deus, aqueles que trazem as bênçãos dos céus para a terra, Senhor, para que sejam, Deus, aqueles, Senhor, que traz, ó Deus, a mudança, a transformação de tudo e de todas as coisas para esses nossos tempos, Pai. Queremos ser, ó Deus, aqueles que têm se colocado, ó Deus, na brecha da intercessão, Senhor, por causa das nações, Senhor, para que, ó Deus, as guerras possam estar sendo cessadas, Senhor, para que, ó Deus, a pandemia possa cessar, Senhor, e para que, ó Deus, a nossa nação, Senhor, seja uma nação, Senhor, meu Deus, abençoada, seja, ó Deus, uma nação próspera, Senhor, seja uma nação, Senhor, meu Deus, aos teus pés, Senhor, seja, ó Deus, uma nação, Senhor, que tenha a bênção e a direção e orientação do Senhor, Pai, e que os seus governantes, Senhor, dobrarão os seus joelhos, Senhor, e que as suas línguas, Senhor, meu Deus, confessarão que só o Senhor é Deus, para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome, é que nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos visite nesta noite, Senhor, que o Senhor, ó Deus, traga, Senhor, meu Deus, um novo mover do teu Espírito Santo sobre a sua igreja, Senhor, e para que, ó Deus, o seu povo se descubra, Senhor, como intercessor, Senhor, e sinta, ó Deus, prazer em estar na tua presença, Senhor, e sinta, ó Deus, alegria, Senhor, em colocar os seus joelhos, ó Deus, no chão, Senhor, e sinta, ó Deus, prazer, Senhor, meu Deus, em conversar com o Senhor e compartilhar daquilo que lhe passa de preocupação na sua vida, sobre si mesmo, sobre a sua família, sobre a igreja e sobre, Deus, a terra e sobre todas as nações, Senhor, e colocar, ó Deus, diante do Senhor, Pai, todos esses pedidos, Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus que traz milagres, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que opera milagres, Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que traz, Senhor, Deus, a realidade dos céus à terra, Senhor. Nós oramos, Senhor, pedindo que seja assim, Pai. Aviva, desperta o teu povo, Pai, para a intercessão, para a oração, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos teus servos, e nós queremos ser, ó Deus, esta casa de oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.